pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai testar através de uma experiência a temperatura de Pierre Curie. O primeiro passo é acender a vela e colocar sob o clipe induzido magneticamente. Esperar com que o calor faça o desalinhamento dos domínios magnéticos. Vamos testar mais uma vez. Eu coloquei o clipe mais próximo do ímã, então ele ficou mais próximo do campo magnético e está mais atraído. E dessa forma demorou um pouco mais para acontecer o desalinhamento dos domínios magnéticos. Gostaram da experiência? Bacana, né? Mas para entendê-la de uma forma melhor, eu vou explicar desde o início como que funciona o ímã. Todas as substâncias são formadas por átomos e átomos formam as moléculas. Esses átomos possuem lá no núcleo os prótons, nêutrons, né, as partículas elementares, e ao redor os elétrons. Os elétrons eles giram ao redor deles mesmos, provocando spin. E também giram ao redor do núcleo, né? E esse movimento faz com que se crie um campo magnético. E quando esse campo se orienta para uma mesma direção e sentido, nós temos as propriedades magnéticas. Pensa, vários átomos todos alinhados, girando para a mesma direção e sentido, eu consigo produzir um único campo magnético. E assim eu tenho um ímã, né? Essas propriedades não são muito fáceis de se encontrar, por isso que a maioria dos materiais não são ímãs, não tem propriedades magnéticas. Mas existem alguns deles que possuem grupos alinhados. E esses grupos, conforme eu estou mostrando aí na imagem para vocês, esses grupos eles são facilmente todos realinhados, mas eles precisam de uma força externa. Por isso que quando a gente tem um ímã que atrai uma substância ferromagnética, essa substância ferromagnética tem todos os seus domínios magnéticos realinhados, e aí ele se torna um novo ímã, capaz de atrair uma outra substância ferromagnética que transforma um outro ímã, ou outras substâncias também, né, que nós já vimos. E essa força de atração nós chamamos de indução magnética, que também é chamada de imantação ou magnetização. E é isso que acontece na nossa experiência. Percebam que o ímã fica suspenso ali por indução magnética. Tá bom, professora, mas o que isso tem a ver com a temperatura de Pierre Curie? Ele descobriu que certos materiais perdem essa magnetização com o aumento da temperatura. Mas como a temperatura influencia nisso? Vamos pensar. Os átomos, todos eles são arranjados e eles têm uma certa agitação. É chamada de agitação térmica. E como que a gente mede a temperatura?
Lembra? A temperatura é a medida da agitação média das partículas, seja átomos ou moléculas. Então, conforme eu recebo calor, eu vou aumentar a minha temperatura e vai aumentar também a movimentação ali daquelas moléculas, daquelas partículas, dos átomos. E conforme aumenta essa movimentação, o que acontece com o campo magnético de cada um desses átomos, moléculas, partículas? Eles tendem a se desalinhar. E tem temperaturas específicas para cada material, tá? Então, dependendo da temperatura que for alcançada, esse material vai perder as propriedades magnéticas, porque esses polos, eles não vão orientar-se mais de uma maneira organizada. Vai ser, digamos que cada um por um lado. E aí não tá todo mundo falando a mesma língua, perde a propriedade da magnetização. Percebam, então, que é o caso do que acontece na nossa experiência. Dependendo da temperatura que foi alcançada, o poder de atração da magnetização entre o ímã e o clipe, ele vai perdendo até que o clipe caia. A base da experiência, nós temos o seguinte, então, uma base de madeira de aproximadamente 20 centímetros por 10. Aqui eu tenho um bastão de mais ou menos 15 centímetros, um clipe, um pedaço de linha, um preguinho, elástico daqueles de dinheiro, um pedaço de imã e uma vela também. Gente, essa experiência vai depender muito de várias coisas, desde o tamanho do clipe que você vai utilizar até o ímã, tá? Esse ímã pode ser qualquer ímã, até o ímã de geladeira serve. Esse meu ímã é um ímã um pouco maior. O que você vai precisar fazer? Vários testes, tá, gente? Porque dependendo da força do clipe, dependendo do calor da vela, da onde a chama vai estar atingindo aqui, a distância da linha, é muito variável. Você vai precisar fazer vários testes até essa experiência dar certo. O que precisa? Qual que é a finalidade, então? É deixar o clipe equilibrado aqui através da indução magnética. Essa indução magnética tem que ser a mínima possível para manter o clipe equilibrado aqui. Para quando o clipe receber o calor da chama da vela, ele perca mais facilmente as suas propriedades magnéticas, os seus domínios fiquem desalinhados, tá bom? Isso demanda um tempo, mas façam vários testes. Deixem o ímã aqui, esse elástico fica mais fácil para você movimentar o ímã. Então, você pode ir colocando o ímã mais para cima, ó. Pode ver que aqui o clipe já perdeu um pouco da indução magnética. E vai colocando, ó, aqui ele tá bem menos induzido. E vai colocando até que se ache o ponto certinho. Ó, aqui ele já não fica. Então, o que a gente faz? Desce um pouquinho o ímã e depois sobe novamente, ó lá. Aí, ele consegue parar. Então, vamos fazendo vários testes até dar certo. Beleza?